Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, fui aluno do mestre Hollis Gracie, mestre Rickson Gracie, o Hélio Gracie, né? Frequentei a Gracie Humaitá há muito tempo. E queria falar hoje com vocês a respeito da trajetória das faixas, né? Eu já, véspera de fazer 60 anos e fazendo jiu-jitsu há muitos anos, né? Venho falar o que representou cada faixa na minha vida, né? A faixa branca, vamos começar pela branca, né? E vamos terminar na coral, que é a faixa que eu uso hoje, né? Então, da branca, a azul, a roxa, a marrom e a preta e a coral. São as faixas que eu usei até hoje. E vou falar um pouquinho do que cada faixa representou na minha vida e que provavelmente vai representar na vida de muito atleta aí também, que conseguir chegar até lá, né? E um pouquinho da história de cada faixa dessa aí, né? Primeiro, a faixa branca para mim é uma faixa, porra, importantíssima, né? Hoje nós vemos grandes mestres voltando para a branca, tendo a humildade de botar a branca, porque a branca é quando você realmente entra num negócio que você não sabe nada, e assustado, sem saber o que vai acontecer, né? E você toma a atitude de ver qual é, né? É uma coisa bacana, como eu fui também do surf, também fui faixa branca no surf, cheguei talvez, não sei, cheguei a faixa preta, não sei, mas na época eu fui um bom surfista também, mas essa iniciativa, essa força de vontade, quer entrar num esporte que é um campo, né, que você não tem conhecimento de nenhum, né, e geralmente já tem outras pessoas que já estão lá, ainda mais num campo de luta, né, você fica meio inseguro, mas a partir do momento que você entra, né, que eu entrei no jiu-jitsu, a minha faixa branca foi uma coisa muito bacana. Primeiro eu treinava aqui na Barra da Tijuca com o mestre Hollis Gracie, com o mestre Crolin Gracie, e antes de ir para o Hollis Gracie, né, porque o Hollis Gracie já era uma academia badalada lá na Figueiredo Magalhães, que era uma academia, o Hollis e o Cássio, então eu treinei algum tempo, quase um ano aqui na Barra, que era uma academia quase que aula particular. E como eu fiz essa aula particular, quando eu cheguei na Figueiredo Magalhães, o pessoal que já tinha um ano também, ao mesmo tempo que eu, mas que treinava com Hollis, tinha acabado de passar para azul. Como eu cheguei logo depois, eu não passei para azul, até porque o mestre Hollis não me conhecia, não sabia como é que eu treinava, né? Mas eu já estava no nível dos faixas azuis lá, por causa dessas aulas particulares, que eram quase particulares com o Crolin Gracie, que era o irmão do Popovich, tinha um cara do judô também, que hoje eu encontro aqui na Barra, grandão. Então tinham poucas pessoas, né? E isso aí me amadureceu muito, me fez ficar bom. Treinava muito com o Carlinhos Gracie, o Carlinhos uma vez me enterrou de cabeça aqui, uma vez fui nas pernas dele, ele já era faixa preta, se eu não me engano. O Jacaré, Romero Jacaré também vinha treinar aqui, ajudava o Crolin Gracie aqui, antes de ter a academia dele, antes do Jacaré ser professor, o Jacaré era faixa roxa na época, e eu estava na branca, né? Eu me lembro até num dia que o Crolin falou assim: Malibu, se você treinar com o Jacaré 6 minutos e não bater, eu te dou azul. Então eu estava quase ganhando azul, porque nesse dia o Jacaré me pegou, cara, faltavam 10 segundos, ele me pegou no pescoço, e eu faltei, o Crolin gritou, faltam 10 segundos, mas eu não consegui resistir, eu ia bater, eu ia dormir se eu não batesse, e faltando 3 segundos eu bati e fiquei mais tempo na branca, né? E quando eu cheguei lá em Copacabana, cheguei bem à vontade, cheguei assustado, é claro, uma academia grande, muito maior do que a do Crolin, que o Crolin eram poucas pessoas dentro de uma casa. Cheguei lá numa verdadeira academia de jiu-jitsu, com muitos atletas, né? E rapidinho ganhei minha faixa azul. Me lembro do meu primeiro campeonato, se eu não me engano, em 79, no Clube do Flamengo. Eu consegui dar um taiotoshi, acho que foi uma das únicas taiotoshi que eu dei na minha vida. O Crolin, o Hollis que não podia ter sido melhor, ganhei a primeira, ganhei. Eu sei que uma das lutas eu não sabia o que eu fazia, eu chegava até a botar o dedo nos olhos, tão nervoso que eu ficava. Eu me lembro que o Robson era juiz, o Robson falava, vamos se movimentar. E eu não tinha muito recurso ainda e tal, e acabei ganhando essa luta também, e na final lutei com o Manelzinho da Ilha do Governador, que está usando a faixa vermelha e branca, que já era faixa marrom ou preta de judô, né? E o Manelzinho passou, me ganhou por pontos, né? Por uma passada pras costas, né? Foi uma luta bacana também no Flamengo, né? Então essa foi minha trajetória na Azul, onde eu competi essa luta. Ganhei uma eliminatória na Figueiredo, para lutar esse evento aí, eu ganhei uma eliminatória na Figueiredo Magalhães, onde as Gracies lutavam entre si para botar 2 alunos
por categoria, né? Eram 4 academias disputando, era o Hélio com o Rickson, era o Helson lá da Ilha do Governador, o Rollins e o Carson. Eram nossas 4 academias disputando, então ficava igual uma rinha de galo. A Figueiredo Magalhães tinha um negócio em cima assim do dojo, ficava muita gente sentada e o pau comendo. Eu ganhei uma luta lá, depois foi até meu colega de academia, né? Fiz uma luta boa com o Bauru, né? Porra, consegui, eu só botava o pé na barriga, capotava, no final deu uma cansada, ele recuperou uns pontos, mas eu, porra, fiz bastante ponto, né? E foi assim que eu entrei para essa luta no Flamengo. E o Manelzinho ganhou de um outro cara, do Carson. O Manel ganhou do Carson, eu ganhei do Helson. E fomos, do Helson não, desculpe, do Rickson, né? O Bauru era do Rickson, não era do Helson. E o Manel era do Helson. O Manel era do Helson, ganhou do cara do Carson. E eu era do Rollins e ganhei do Rickson. Fomos disputar o campeonato lá na faixa azul. Né? Então, depois disso, lutei vários campeonatos na azul. Até aí o Rollins morreu, né, cara? O Rollins morreu, eu tava quase ganhando a minha faixa roxa. Inclusive, minha faixa roxa foi pro túmulo do Rollins, né? E aí, aquele negócio, vamos treinar onde, né? O Carlinho veio pra Barra, ou podemos também treinar no Carson, né? Mas o Carson era muito rival da gente na época, apesar de todo mundo se respeitar, era muito rival. Ele botava uma política muito fanática de os alunos do Carson contra todo mundo. E aí eu resolvi ir pro Rickson, que na época não tinha quase rapaziada, não tinha. Tinha só o Kaique e o Marcelo Bering. Só depois que o Rollins morreu, entrou mais uma turma lá, sei lá, uns 20, lá no Rickson. Eu fui um desses 10 ou 20, não me lembro, que começamos a treinar lá no horário, até que era um horário meio ruim na época, porque a gente estava acostumado a treinar ou de manhã cedo ou no final do dia. E o Hélio não queria muito botar essa rapaziada muito casca grossa, porque ele era mais elitizado, a academia. E aí aceitou botar a gente de 11 a 1 da tarde, era o treino que a gente fazia lá, foi um treino muito famoso na época também, um treino duro, muito casca grossa nesse treino lá. E aí ganhei minha roxa lá no Rickson, né? No Maitá, né? E aí lutei, eu me lembro um campeonato, cara, que eu fui lutar na faixa roxa e eu cheguei no campeonato, a academia, todo mundo tava. Não, eu lutei 2 campeonatos, vou contar 2 histórias na faixa roxa que eu me lembro bem, né? Uma foi no absoluto, eu lutei no peso e no absoluto, né? No peso, pô, eu fui lutar com o Nelson Graçacoto, que era uma fera lá da... Ele era também era do Rollins, mas na época ele ficou no Carlinho e eu fui pro Rickson. Acabamos tendo que lutar junto. Eu contra ele, era muito bom, casou com a filha do Robson Grace, a Kirla. E casou com a Kirla, que era ex-mulher do Marcelo Bering, que também já tinha sido mulher dele. Não, foi mulher do Marcelo depois do Nelsinho, desculpa. Foi primeiro mulher do Nelsinho, depois que o Nelsinho morreu, foi casada com o Marcelo Bering, que depois também veio a falecer. Mas eu lutando com o Nelsinho, eu me lembro que o Nelsinho estava nas minhas pernas, estava muito bem treinado. Foi a época que eu estava mais treinado na faixa roxa, então eu acho, até tenho isso a dizer, né? Faixa azul é importantíssima, né? Porque você deixa de ser aquele faixa branca. Peraí, deixa eu tirar aqui rapidinho. Vem pra cá, vai pra lá. E aí, quando na roxa, eu me considerava já quase com faixa preta, só faltavam uns ajustes e tal, porque na faixa roxa eu estava muito afiado. Aí lutei inclusive entrei no peso no absoluto, né? E no peso, cara, o Nelson entrava, eu jogava ele de cabeça, ele não conseguiu fazer nada, e eram 3 juízes, bandeirinhas na época, eu tinha certeza que tinha ganho aquela luta. Quando o juiz mandou levantar a bandeirinha, o juiz era o Robson, que era o pai da Kirla, né, cara? E aí eu não sei o que o Robson foi falar, falou com os 3 bandeirinhas que no final deram a vitória pro Nelson Graçacoto. Eu falei, porra, bicho, eu tava certo de ganhar no peso e fazer uma boa luta no absoluto, né? E cheguei a falar pro Rickson, eu não vou lutar mais no absoluto não, porra, essa luta aí que ganhei, porra, o cara deram a luta pro cara, porra, e eu já não vou lutar, absoluto muito difícil. Porra, a conclusão, não, vai ter que lutar, tá escrito, vai ter que lutar. Lutei no absoluto, né? Eu e o Luiz Palhares. Isso é interessante também, porque eu acabei ganhando 2 lutas na roxa e o Luiz Palhares ganhou 2 lutas. Eram 2 Bustamantes, tava o Zé Beleza, tava o Nelsinho, o Nelson Graçacoto perdeu do Luizão. Eu ganhei de um e ganhei do outro também, da família dos Bustamantes na época. Tinham 2 Bustamantes nessa categoria e fomos para a final eu e o Luizão. O Rickson pegou as 2 medalhas, né? Quando a gente chegou na academia, que ganhamos esse campeonato, na roxa, ele passou nós 2 para marrom. Passou nós 2 para marrom e nós continuamos lutando de faixa marrom. Quando chegou 2 meses depois, um dia eu entro na academia,
O Rickson fala assim, ô Malibu, tá bem? Tá preparado? Tá saudável? Tá bem? Eu falei, tô, pô, então tu vai fazer aquela final com o Luizão hoje. Aí você não vai nem treinar, fica no canto. Aí ficou eu no canto, o Luizão no outro, meu amigo. E eu me lembro que tava o Roller, um Royce, Roller, toda a academia, o Hélio, porra, o Rickson, todo mundo na academia. Eu fui fazer essa luta, né, no final da aula, fui fazer essa luta com o Luizão, né, eu me lembro que eu fui entrar no Otigari. Quando eu fui entrar no Otigari, ele me deu um passapé, já fez 2 pontos, naquela época era 2 pontos da queda. E aí, cara, quando eu tomei aqueles 2 pontos, rapidamente ele também montou. Quando ele montou, fez 6 pontos. Falei, caraca, menos de 1 minuto eu tava perdendo de 6 pontos, né? E aí fui tentar sair da montada, dei meio as costas, meio de lado, ele pegou no pescoço, quase me finaliza. Eu consegui sair do pescoço, botei na guarda, fui fazendo uma guarda e ele ficou confortável, ganhando 6 pontos. Faltava um pouco tempo. Eu me lembro que um amigo meu, Ed, falou, faltam 27 segundos, mano. Eu botei um pé na virilha e fiquei em pé. Na época eu fazia um Tomoe Nage muito bom, e já tinha ganhado uma luta na faixa roxa com o Tomoe Nage, né? Inclusive lutei com o Riga Machado na faixa roxa, eu tava ganhando do Riga. O Riga, porra, montou, não fez os 3 segundos, o juiz deu os pontos, acabou que me ganhou por 2 pontos. O Carson Grace sempre falava que eu ganhei aquela luta do Riga, né? Podia até comentar isso com ele, já não lembra. Quem ganha esquece, quem perde não esquece, né? Eu tava ganhando de 4-2 dele. Fiz outra luta boa na roxa também com o Caicão, dei um Tomoe Nage. Então nesse lance que eu tava perdendo de 6 pontos, eu tentei dar um Tomoe Nage. Pô, quando eu tentei com o pé na barriga, o Luizão ficou igual um gorila, nem se mexeu. Eu sei que, não sei, eu saquei uma perna. Quando eu vi, eu dei um armlock no cara, rapaz. Dei um armlock na guarda. Ele levantou. Quando ele levantou, deu 3 estalos. Tava muito encaixado. E o mestre ele mandou, larga. Eu larguei. Quando eu larguei, ele gritava, eu não bati. Aí eu gritava, mas ia quebrar. Aí ele gritava, mas eu não bati. Eu falava, mas ia quebrar. Aí o mestre falou, cala a boca! Aí eu falei, pô, mas mestre, cala a boca os dois. Aí mandou os dois calarem a boca, falou, vamos fazer votação. Aí eu me lembro que na votação, né, eles mandaram logo o Roller votar, o Roller deu a vitória pro Luizão, né? E o resto da família toda deu a vitória pra mim, eu ganhei aquela luta, né, porra, no último segundo com o armlock na guarda, poxa. Aí depois eu tirei o amigo do Luizão, eu falei, pô, Luizão, que daí ele falou, ia quebrar mesmo, mas eu não ia bater não. Eu falei, pô, sei que tu não ia, bicho, mas porra, tava quase arrancando o braço, né? Foi um golpe muito bem encaixado. Então, faixa roxa pra mim foi eu tava no auge, né? E aí já tava usando a marrom nessa luta, já tava usando a marrom, fiz várias lutas na marrom também, fiz muita luta boa na marrom, tava bem treinado, né? Aí na marrom, porra, praticamente quase um faixa preta, faltava pouco, a gente doido para ganhar a faixa preta. Só que eu não sabia quando eu ia ganhar essa faixa preta, né? E lutei alguns campeonatos. Eu me lembro, acho que foi um em Niterói, eu me lembro um que o Hélio, eu ganhei 4 lutas e perdi uma. Eu sempre gostei de lutar peso absoluto. E uma das lutas no absoluto eu perdi pro Buchaú no triângulo, né? Mas tinha ganhado no outro cara, do Eduardo Mano, eu tinha dado um relógio. Eu me lembro que o Jucá lá do Carso falou, que golpe é aquele? Ninguém te conhecia o relógio direito ainda, né? Eu dei um relógio muito bem encaixado numa das lutas no meu peso, né? E ganhei. Hoje todo mundo sabe o que é um relógio, mas na época eu fiz um relógio, pô, dava bem o relógio mesmo. E na final, eu acho que lutei 3 no peso, 2 no absoluto, se eu não me engano. E perdi a final pro Buchaú, fazia aquela passagem, metia a mão aqui, ele era muito grande, fazia muito bem o triângulo. Na verdade, a gente nas antigas não tinha, a gente não estudava muito o jogo dos outros, eu sabia que ele dava bem triângulo, mas naquela época eu não empurrava o joelho para passar, eu fazia aquela passagem metendo na mão, não andava muito para cima. Não tinha muita manha do jeito que hoje eu tenho um conhecimento maior, né? E com certeza não daria aquele mole que eu dei naquele dia lá. E ele me deu um triângulo, mas eu achei bacana que o Hélio vira pra mim e fala assim, Malibu, tu é muito melhor do que esse cara. Tu ganhou porque tu perdeu porque tu estava cansado. Então essa parte de lavagem cerebral que o Hélio fazia, que o Rollins fazia também, quando eu ganhei na faixa azul, que ele falou não podia ser melhor, né? Eu fiz uma luta também na faixa azul com um cara do Carson, que era o Zé Paraíba, que o Zé Paraíba me pegou 2 vezes, eu fiquei meio amorrado no canto, aí o Rollins falou, meu irmão, tu não apanha mais de ninguém na rua. Tinha acabado de perder 2 vezes, por que ele falou que eu não apanhava mais? Quer dizer, ele ia mostrando que eu já era um lutador, né? Independente se você está perdendo, se tu não está perdendo, ganhando, você já era, eu já... Então é isso que eu digo, independente de quem ganha, né, cara, o espírito de você ser um lutador, indifere se você ganha ou você perde, você tem que enfrentar. E aquilo ali eu já estava enfrentando desde a azul. E aí na marrom, né, cara,
aconteceram essas lutas aí, né, em Niterói e tal. E um dia eu fui lutar com uma luta muito, porra, muito, todo mundo lembra, né, na época. Foi no Clube Militar com o Ricardo Erliotti, foi o meu arquirrival. Nesse dia nós tínhamos uma chave de 3, era eu e ele. Era um cara muito alto, né, cara, que treinou muito tempo no Carlinhos Gracie. Não era muito técnico de jiu-jitsu, mas era super técnico de judô. E tinha um gás, porra, tomava suco de laranja. Eu já era meio da noite, já não tinha a saúde que ele tinha. E fiz uma luta com ele, né, cara. E ele tinha dado queda em todo mundo que ele lutou. Ele nunca tinha perdido. E eu lutei com ele. E essa primeira luta que eu lutei com ele, ele me passou para as costas e me ganhou por 4 pontos. E lutou com o Kaique também. O Kaique de joelho, não queria ficar em pé. Ele acabou entrou meio que no seu togado e virou para Haraicosta, jogou por cima. O cara era sinistro nas quedas, né? E aí foi melhor, era a chave de 3. Eu tive que lutar de novo com ele. Fui lutar com ele, fiquei louco, né? Eu tinha perdido uma, falei, porra, não posso perder 2, vou ganhar, vou ter que ganhar. Eu fui, mas eu realmente não tinha um preparo comparado ao dele, né? E no final, no começo, eu comecei ganhando, passei a guarda dele, mas no final ele virou o jogo, eu cansei, aí no final passou, eu dei, faltando poucos minutos, eu até dei o braço, mas não era porque eu não aguentava mais, estava morto, ele me ganhou. E fiquei super chateado, né? Que tinha perdido 2 lutas no Clube Militar, todo mundo vendo. Ele não era dos caras mais queridos, hoje é muito meu amigo, mas na época eu era mais querido que ele, todo mundo torcendo para mim. Mas aí eu tô assim fora do estádio, eu vejo a voz do Rickson no microfone, e nesse dia o Rickson passou o Kaique, ele, o Ricardo e eu para faixa preta. Então eu ganhei minha faixa preta depois de perder 2 lutas, né? É uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas aconteceu comigo. E coisas da luta, né? Eu ganhei a faixa preta depois de perder 2 lutas, aquilo mexeu comigo, né? E depois, e tinha um campeonato 2 semanas depois, na faixa preta, foi meu primeiro luta de faixa preta, 15 dias depois eu me preparei muito e lutei de novo com o Ricardo Erliotti, né? Foi uma luta, porra, inesquecível também na faixa preta, porque na época não tinham tantos tatames como tem hoje. Eram 2 tatames, e quando entrava as lutas de faixa preta, todo mundo ficava se aquecendo num tatame e passava todos os faixa preta a lutar num tatame só. Então, todo mundo ficava esperando as lutas dos faixa preta, que eram poucos faixa preta na época, né? Era uma dupla de cada categoria só. E eu, como era peso meio pesado, se eu não me engano, eu fui a penúltima, logo no meu primeiro evento de faixa preta, eu fiz a penúltima luta. Ou seja, a luta depois da minha foi o Rickson contra o Rigan Machado, né? E a minha foi a antes com o Ricardo. Só que antes disso, o Rickson parece que estava na chave, na minha chave, o Rickson também era da mesma chave que eu. Falou para mim, Bronson, é o seguinte, eu vou lutar com ele primeiro, que ele já vai para você cansado. Aí eu falei, porra, boa, mestre, essa foi boa. E aí, cara, eles chamaram o Ricardo e o Rickson para lutar antes de mim, e ele preferiu não lutar com o Rickson, perdeu pro WO para lutar comigo, o negócio dele era comigo. Só que ele era muito alto, todo mundo do estádio viu ele andando com um boné verde, né, cara, eu me lembro até hoje o boné verde dele, e tinha muita gente em cima, então aquilo causou uma repulsa da torcida, e na hora que eu fui lutar com ele, a torcida toda a meu favor, batendo no alambrado, Malibu, até o pessoal do carro, torcendo para mim, porque viram que ele, que era um cara invicto, correu do Rickson. Diz que não queria lutar hoje, ele disse que não queria lutar com o Rickson, tudo bem, tanto não queria que não lutou. E veio lutar comigo, foi uma luta, porra, 0x0, foi 0x0, eu dei uma raspagem, que é muito fácil, eu perdi, mas eu lembro disso, o Hélio Gracie no microfone falou, os 2 pontos não foram dados, né, porque o inventor do jiu-jitsu viu os pontos, o juiz não viu, tudo bem, não deram os pontos. A luta acabou 0x0, inclusive, antes de acabar a luta, com 9 minutos, ele deu um tapa no peito do juiz, que era o Rodrigo, e veio pra cima de mim, eu já cansadão aqui, ele veio pra cima, começou a pegar como tava 0x0, ele via com muito gás para me ganhar, e não fazia ponto, não conseguia fazer ponto, mas ele realmente me atacou, tacou um triângulo com uma perna pro outro lado, fez agarrou pros meus cabelos, na época tem um filme, quem tem, eu acho que o Zé Beleza tem esse filme, agarrado nos meus cabelos, irmão, o cara tava louco para me ganhar. Inclusive tinha dito lá pra minha mulher, porque a gente tinha uma rixa naquela época, né? Eu, como tinha perdido as 2 lutas para ele, eu era patrocinado num restaurante chamado Alface,
Cheguei nesse alface, falei, ó, rapaz, daqui a 2 semanas eu vou lutar com o Ricardo Americano. Vocês vão lá que eu vou arrancar aqueles calcos dele e vou jogar pra torcida. Ele tinha um cabelo louro da moda, né? Que nem esse que é hoje aqui, que o pessoal usa, mas isso há muito tempo atrás. E ele, sabendo disso, que uma mulher que estava na mesa avisou isso a ele. Ele foi lá onde minha ex-mulher trabalhava e avisou a ela. Falou, acho que eu vou ver a luta de vocês. Ele falou, se eu fosse você, eu não ia não. E aí um cara que trabalhava na loja viu ele falando que ele ia levar fotógrafo, que ele ia botar joelho na minha barriga, ia gritar, ia dar aquela... Era fanfarrãozão mesmo, ele ia dar aquela fanfarronice. E na verdade não aconteceu isso, porque porra, a luta foi muito dura, ele tentou entrar numa queda, eu quase agarrei nas costas, foi uma luta 0-0. E quando estava acabando, o Hélio, porra, quando ele deu um tapa no peito, o negócio estava meio estranho, torcida toda a meu favor, o Hélio mandou parar a luta, eu nunca vi isso acontecer. Mas o Hélio mandou parar a luta, né? Mandou parar a luta antes dela acabar. E foi assim, e deram a vitória para ele também, porque ele realmente atacou um pouco mais e os meus 2 pontos não foram dados, né? Tem uma outra história também, essa foi com o Ricardo Eliotti na faixa preta, mas teve uma na marrom também bacana, que eu não posso esquecer. Eu lutei contra o judoca, cara, e o judoca me deu uma... E eles gritam, né? O judoca, me deu uma queda de cabeça. Aí eu agarrei nas costas, mas ele rodou, ficou por cima na guarda. Conclusão, eu consegui dar um armlock nesse cara e ele bateu a mão. Quando ele bateu, eu larguei. Quando eu larguei, o juiz falou assim, por que você largou? Eu falei, porque ele bateu. E o cara falou, não bati não. E o juiz, bora. Eu falei, mas ele bateu. Conclusão, tive que continuar a luta e ficamos em pé. Ele me deu a segunda queda, pau, caí de novo. O cara era bom de judô. E uma hora lá, minha mão entrou no pescoço e ele dormiu, cara. Quando ele dormiu, eu na guarda, eu joguei ele para baixo e deu uma balançada nele assim com a cabeça. O juiz que tinha mandado eu continuar, batia na minha... larga, eu não larguei. E quando eu larguei, já para a plateia toda Malibu gritando meu nome, o juiz, porra, vira, você não viu eu mandando largar? Eu falei, vai para aquele lugar. Ele falou, tá me xingando, vou descansar. Eu falei, peraí, meu irmão, desculpa. Ele foi na mesa e falou com ele, faça o que você achar melhor. Ele me desclassificou também e eu não saí sem a medalha. Acho que foi a melhor luta desse evento, foi lá em Niterói. E eu acabei sem a medalha. Fomos até pra praia de Itacoatiara, todo mundo de medalha, eu sem medalha. Ainda liguei pro meu pai, falei, fiz um maior lutão, pai, ganhei, mas não ganhei. Aí ele falou, só podia ser com você mesmo, você é um delinquente. Na época ainda tomei um esporro do meu pai. Então essa luta eu não podia deixar de contar na marrom. E aí o tempo foi passando, né? Pô, você pagar a coral tem que ter 30 e poucos anos pra coral. Um dia eu recebi a minha faixa coral. Quando eu recebi minha faixa coral, vamos fazer 6, 7 anos atrás, eu tava um velho, né, cara? Um velho, barrigudo, gordo, tenho até as fotos, algumas pessoas falam para eu apagar essas fotos. Eu falei, não, essa foto eu vou guardar para ver como é que eu vou melhorar depois dessa foto. Hoje eu com 60 anos, daqui a um mês, 10 de fevereiro, eu completo 60, eu sinceramente estou me sentindo muito mais jovem do que quando eu tinha 53 para 54 anos. E essa faixa me motivou a ser hoje um professor, treino jiu-jitsu o dia inteiro, me cuido e tento passar para todo mundo o meu conhecimento, essa vida que eu tenho dentro do jiu-jitsu, né? Dentro desse esporte, né? Que hoje conquistou o mundo. Então a faixa coral para mim foi, eu realmente, quando eu ganhei uma carteira da confederação escrito mestre, eu falei, pô, para eu ser mestre, para alguém me chamar de mestre, eu tenho que dar o exemplo, né? Então, para dar o exemplo, eu tenho que deixar de ter vários hábitos que eu tinha ruins, né? E hoje eu procuro me policiar, ser um cara... Policiar não, porque já faz parte da minha vida, mas costumo ter uma vida bem saudável, né? De exercício, de alimentação, de dormir cedo, né? Não gosto, até porque eu já fiz isso tudo quando era jovem, não tem mais porquê eu ser um vovô garotão. Vovô garotão, eu não tenho mais nada a ver. Eu quero ser um vovôzão saradão. Entendeu? Que 60 vai, graças a Deus, eu estou chegando bem. Agora o rumo é os 70. Então, rapaziada, esse foi a minha trajetória da faixa branca até a faixa coral, né? Eu brinco muito aí que eu virei o Vovorine. Vovorine é o Wolverine com as unhas meia parada. Já não arranho tão forte, mas ainda dou minhas arranhadas ainda. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. A faixa branca até a faixa coral, uma história real.